do mesmo partido, como resolver corredores de gôndola, onde os produtos se dispõem com exposição ao longo das prateleiras de forma a serem visualizados num único plano vertical, onde por vezes o caráter aqui foi de manter isto em grau de uniformidade total, no nível requerido para uma exposição adequada e identificação pelo cliente, sem romper com o partido inicialmente pretendido. Pretendemos sempre linhas, microlinhas, linhas mais longas, mas sempre o conceito foram das linhas. Daí então resultou a ideia de se criar um rasgo linear, uma reentrância no forro, claro que de características desenvolvidas ao longo do eixo da circulação, dada pelo corredor, e nesta reentrância introduzimos também de forma diferenciada do que habitualmente fosse pensar, uma linha contínua como a que envolve as áreas em torno dos pilares. Não, seria um pouco criativo pensar numa situação que levasse a isso. A ideia foi então dispor de downlights de formato cilíndrico que estariam introduzidos ao longo dessas reentrâncias, com abertura de facho favorável a garantir uma exposição correta dos planos verticais dados pelos expositores lateralmente dispostos. Ora, isso realmente levou também a uma escolha criteriosa do produto, da revelação do nível adequado. Todo mundo sabe que o efeito no plano vertical para a mesma área tem uma relação de, vamos dizer assim, de decréscimo razoável, e com isso também não tornar o ambiente excessivamente iluminado por conta de favorecer com uma tipologia que não é biassimétrica, ela é difusa, completa, aberta, mas não é um biassimétrico dado por uma lente, como a gente utiliza também em outras soluções em corredores com luminárias de desenvolvimento linear. Aqui o caráter é todo outro. Essa inspiração sempre me veio de uma situação que eu apreciei demais, do arquiteto Renzo Piano, no New York Times. Ele tem essa abertura para determinados espaços e introduz os mesmos cilindros, tá? Então, aberturas no forro em gesso, como que reentrâncias, conformando um U invertido, e as luminárias do tipo cilíndrico ali se inserem. Nós temos muito apreço por essa condição quando a luminária se mantém também faceando a superfície plana do forro. Não admitimos muito essa condição dela ficar no fundo, como muito no passado se usou, e lateralmente a reentrância fica manchada de luz e o downlight perde a sua ótica verdadeira, porque a luz baterá nas paredes laterais e deturpará o efeito óptico inicialmente dado pelo refletor da luminária, etc, etc, etc. Então essa composição se deu nessas áreas e com resultado também satisfatório. Já na cabeceira de gôndolas, que se descortina ao longo do trajeto, que está dado por aquelas composições dos quadros que nós comentamos há pouco, que envolvem os pilares, os grandes traçados retangulares, não houve dúvida, a ideia foi dispor dos mesmos microprojetores, que estão voltados lá para a área do próprio restaurante ou da área da adega, com uma pequeníssima potência, incrivelmente 4 watts, consegue garantir 2:2, por causa da altura da gôndola, na abertura de facho devido, a revelação destacada dos planos de cabeceira de cada corredor de gôndolas. Então a ideia aqui foi permitir o direcionamento para cumprir com a valorização em altura parcial, 2 níveis, e que favoreçam então uma leitura completa do plano vertical. O interessante é a pequeníssima potência com que você consegue isso, 4 watts é uma brincadeira.